Supondo que você foi na casa de materiais de construção ou precisa fazer o traço do seu concreto, mas você não sabe qual que é o tipo de cimento a adotar nessa dosagem do seu concreto. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você fazer a leitura do saco de cimento e não errar na hora de você comprar o cimento para a sua obra. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal novamente. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e você já parou para pensar a quantidade e os tipos de cimento que nós temos hoje à disposição? Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma bem fácil para você não errar no seu processo de compra como diferenciar cada um desses cimentos. Mas afinal, Pedro, cimento é a mesma coisa? O que muda? Qual que é a matéria constituinte desse cimento? Então aqui eu separei um esquema bem fácil para você compreender do que é feito esse cimento. Primeiro ponto que nós temos que pensar, qual que é a matéria-prima do cimento? A matéria-prima do cimento basicamente é calcário, argila e algumas matérias corretivas. Então a argila ela vem da própria natureza, onde nós retiramos aquela argila adequada para a produção do cimento, e nós juntamos com o calcário e também nós fazemos a análise desses dois componentes, aí nós podemos dosar quais serão as matérias de adição corretiva. Uma vez que nós temos a mistura desses três materiais, ele vai resultar no clinker, no qual você pode identificar a partir dessas bolinhas. Essas bolinhas, elas são o resultante do processo da mistura daqueles materiais que eu citei para você anteriormente. Mas ainda não é aquele cimento que nós conhecemos. Para ele se transformar no cimento, nós precisamos misturar o clinker mais gesso. A mistura do clinker e mais gesso, nós vamos ter o cimento comum. A partir do cimento comum, nós podemos ter as variações do cimento. Mas lembrando que o clinker não vai ser colocado dessa forma em pedrinhas. Ele vai passar por um processo de moagem, aonde ele vai se transformar em um pó fino e depois ele vai ser misturado com o gesso. Aqui nós temos a mistura do cimento comum. Mas quais são essas variações, Pedro? Nós podemos ter filler, escória, pozzolana, mas é um assunto para daqui a pouco. Uma vez que você sabe as matérias constituintes para fazer a fabricação do cimento, que é a mistura do clinker, gesso, mais alguma adição, aí nós vamos ter o cimento. Aqui nós temos um saco de cimento para eu te mostrar as principais informações. Aqui nós vamos ter o nome do material ou o nome do fabricante. Logo depois nós vamos ter o tipo de cimento que contém nessa embalagem. Nesse caso é o CP2 E32. Neste caso ele vai ser composto por qual matéria, por qual adição. Aqui pela sigla do cimento nós já conseguimos identificar. No caso, a letra E corresponde à escória de alto forno. Outro ponto que você deve ficar atento na embalagem é a questão do peso. Aqui nós temos um saco de 50 quilos. Consegue perceber essas principais informações? Você vai bater o olho no saco de cimento, você tem que saber qual que é o fabricante, qual que é o tipo de cimento que contém na embalagem e qual que é o peso desse saco de cimento para você ficar atento. Alguns fabricantes colocam a data de fabricação e validade na frente do saco de cimento. Nesse caso, eles não colocaram nessa região. Uma vez que o cimento fica pedrado, você já viu, ele não tem nenhum tipo de serventia na nossa obra. Ele acaba perdendo totalmente a sua resistência. Aqui atrás do saco de cimento, nós vamos ter os dados técnicos, que vai envolver qual que é o fabricante, qual que é a norma que ele está atendendo, se ele está atendendo um padrão para a produção daquele cimento. Nós vamos ter também os cuidados que nós devemos ter ao armazenar esse cimento. Lembra que eu te falei sobre você ter o cuidado ao abrir esse cimento e a forma de você utilizar corretamente para você garantir que ele tenha uma boa resistência e uma aplicação correta. Falando sobre a validade, aqui nós conseguimos ver a validade de 90 dias após a fabricação desse cimento. Agora, dando mais um passo nos nossos conhecimentos, aqui é a classificação geral dos tipos de cimento que nós podemos ter. Os principais são CP1, que é o cimento comum, depois dele vem o CP2. Já o CP2, nós podemos ter
3 categorias e é o principal que você vai encontrar nas lojas de materiais de construção. Mas quais são essas categorias? CP2F, esse F faz referência a filler. CP2E, esse E vai fazer referência à escória de alto forno. E CP2Z, que vai fazer referência à pozolana. A próxima categoria do tipo de cimento que nós vamos ter o CP3, CP4 e o CP5, que é o Ari. Nós já gravamos um vídeo aqui no canal que eu te mostro facilmente, de forma bem fácil, como você diferenciar e quais são as aplicações desse tipo de cimento. Vou deixar passando aqui nos cards para você, mas continue assistindo porque esse vídeo aqui vai facilitar muito para você compreender o outro conteúdo. Aqui nessa tabela fica bem fácil de você compreender algumas propriedades desse cimento. Então vai depender da sua necessidade. A partir dessa tabela aqui, você vai poder decidir qual que é o tipo de cimento que você vai precisar na sua obra. Se for a questão de resistência nos primeiros dias, como será que fica? Se for o CP1 e o CP2, ele vai ter uma resistência padrão. Agora, se for o CP3 ou o CP4, ele vai ter uma menor resistência nos primeiros dias. Agora, se for o CP5, ele vai ter uma resistência muito elevada nos primeiros dias. Você precisa de uma resistência muito grande até os primeiros 7 dias no seu concreto. Se precisar, você pode adotar o CP5. Essa próxima categoria faz referência à resistência final. O CP1 e o CP2 vai ter uma resistência padrão. Se for 32 MPa, 40 MPa, provavelmente, se você tiver feito uma dosagem correta, ele vai atingir uma resistência próxima a 32 MPa ou 40 MPa. Agora, quem atinge aquela resistência final bem próxima daquela almejada é o CP3, CP4 e o CP5. Mas isso vai depender do processo de cura desse concreto. Você já viu o pessoal molhar a laje após a concretagem? Essa água, quando nós molhamos a laje, ela vai garantir uma boa cura, uma boa hidratação para o cimento, que vai ajudar muito no ganho de resistência. Primeira dica macete para você anotar aí, tomar muito cuidado no processo de cura do seu concreto. Já a próxima categoria, que rufem os tambores, é o calor gerado com a reação do cimento. O CP1 e o CP2, ele vai se manter padrão ali. Porém, o CP3 e o CP4 ele vai ter um menor calor quando o concreto começar a reagir. Mas o CP5 ele tem um grande calor com a reação do cimento. Lembra que ele atinge uma grande resistência logo nos primeiros dias, justamente porque ele entra no seu processo de cura do concreto. Esse próximo tópico aqui faz referência a agentes agressivos. Pode ser maré, pode ser algum tipo de substância que esse concreto vai ter contato. Então aqui o CP1 e o CP2 ele vai se manter padrão, já o CP3 e o CP4 aqui eles têm boa resistência a esse tipo de meio agressivo, principalmente naqueles tipos de obra onde o concreto vai ter contato com a água ou algum tipo de líquido agressivo. Já o CP5 aqui ele vai ter uma menor resistência, diferença bem pouca quando se faz referência a agentes agressivos. Já no quesito durabilidade, o CP1, o CP2 e o CP5 vão se manter padrões. Quem vai entrar em destaque aqui com uma maior durabilidade em relação aos anteriores é o CP3 e o CP5. Essa tabela aqui é do David Gruba, um excelente autor e mestre em concretos. Nessa tabela aqui vai ficar muito fácil de você compreender as 3 principais categorias e principalmente quando você encontra nas lojas de materiais de construção, que é o cimento com adição de escória, filler e pozolana. Aqui nós vamos focar nas 3 primeiras colunas iniciais. Aqui nós podemos ter o cimento comum e o cimento composto, alto forno e o pozolânico. Nós vamos olhar essas 3 primeiras colunas, com base na resistência à compressão, o calor gerado com base na reação do cimento com a água, a impermeabilidade e a questão da resistência a agentes agressivos e fechar com chave de ouro na durabilidade. Se for o cimento comum e composto, ao longo do tempo ele vai ganhando resistência. Agora, se for um cimento composto por alto forno e pozolana, ao longo do tempo, no seu processo de cura de hidratação desse cimento, ele começa com pouca resistência,
mas lá nos 28 dias ele vai ganhar um ganho extremo na sua resistência. Muito bacana isso. Se você está gostando do vídeo, já se inscreva no canal aqui abaixo. E quando se trata sobre calor de hidratação desse cimento gerado com a água, Pedro? Se for um cimento comum e composto, ele vai liberar o seu calor de hidratação aos poucos. Agora, se for de alto forno e pozolânico, ele tem menor calor de hidratação do cimento, pessoal. Esse próximo item é muito importante, então presta atenção aí, que é a questão da hipermeabilidade. Se você precisar de uma obra com hipermeabilidade, eu te aconselho um cimento que tem adição de alto forno ou pozolânico, visto que o cimento comum e composto ele tem o seu ganho de hipermeabilidade padrão. Já quando nós mencionamos sobre a resistência a meios agressivos aqui, o cimento composto por alto forno e pozolana, eles entram em destaque por garantir uma maior resistência a meios agressivos. Como mencionado lá atrás, esses meios agressivos podem ser água do mar e de esgoto. Já o cimento comum e composto, se você olhar aqui na nossa tabelinha, ele vai seguir um ganho de resistência padrão. Já na questão de durabilidade, quem vai ter maior durabilidade? Aqui você já viu quem vai ter maior durabilidade são aqueles cimentos compostos por alto forno ou cimento pozolânico, visto que o cimento comum e composto eles têm uma durabilidade padrão. Lembrando que o cimento CP1, que é o cimento comum, ele não é comercializado. Então você vai encontrar na maioria dos casos nas lojas de materiais de construção a partir do CP2. Então vai depender da sua adição e da sua finalidade, que eu te mostrei ao longo desse vídeo, como você fazer a leitura do saco de cimento, identificar qual que é a composição que esse cimento vai ter, se vai ser bem-vindo para o seu tipo de obra. Então aqui fica muito fácil de você compreender, e lembrando que o cimento ele deve ser armazenado de forma adequada e nunca depositado no chão diretamente ou deixar o saco de cimento aberto durante um longo período, porque provavelmente ele vai entrar no processo de hidratação. Aqui na minha região, mais ou menos o custo do cimento onde você vai encontrar o saco de 50 kg do CP2, ele vai gerar por volta dos 35 a 40 reais. Me diga aqui nos comentários, na sua região, quanto que está o saco de cimento CP2. E eu te faço convite para você se inscrever no canal, visitar o nosso site e não deixe de conferir a nossa série Traço e Traço, que eu pego na sua mão e nós vamos caminhar rumo ao traço de concreto. Lá eu te ensino passo a passo como você calcular. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!